Alô, amigos do programa Escola no Rádio e na TV. Você que está acompanhando a gente, falamos com a diretora Mike, falamos com uma da equipe pedagógica, a professora Adriana, e agora está comigo aqui o professor Carlos Alexandre. Ele vai falar sobre as plataformas. São várias as plataformas usadas na modernidade, na tecnologia que veio para ficar, que veio para contribuir, que veio para nos ajudar. Como falei anteriormente, precisamos nos adequar e aprender. Todos os dias é um desafio para nós, né? Escola no Rádio e na TV quer trazer este acesso à nossa comunidade escolar, nossa sociedade no todo. O professor Carlos vem para explicar um pouco para nós sobre as plataformas digitais. Professor, seja bem-vindo, bom dia. E as plataformas são muitas. Bom dia a todos. Realmente são várias plataformas que nós temos acesso no estado do Paraná. Há uns 2 a 3 anos o estado do Paraná vem investindo forte assim, no tocante ao uso das plataformas, das mídias digitais. Ele está tentando investir em infraestrutura, com aquisição de novas máquinas, novos equipamentos que estão para ser montados, justamente para dar esse suporte para que os professores possam fazer a utilização. Como já citado, as plataformas são várias. Nas disciplinas de matemática, nas disciplinas de português, de inglês, todas essas disciplinas elas têm o uso de uma plataforma. A plataforma vem como que para auxiliar o trabalho do professor. Ela é obrigatória, o professor não pode dizer eu não vou fazer uso, então a gente está num período de adequação. Este ano, o governo ele instituiu o tal de Desafio Paraná. O que consiste o Desafio Paraná? Chamado de quizzes também na plataforma Quizzes. Durante a aula, que já vem preparada, o professor faz as suas adequações, mas o planejamento ele já vem prévio. A gente trabalha com a aula e posteriormente à aula a gente lança esse desafio nas disciplinas de física, de química, de biologia, de ciências. A gente lança esse desafio. Esse desafio consiste em um jogo de perguntas e respostas. O aluno vai receber essa atividade postada e em formato de jogo. A plataforma tem sons, tem animação. Ela se torna interessante. Ela é referente à aula daquele dia. Por exemplo, trabalhei a aula 3 do RCO. Eu vou lançar o desafio da aula 3, que vai falar sobre aquele assunto que eu abordei. E o aluno vai receber isso lá no Google Classroom, que ele tem uma sala de aula virtual, e para ele estar executando. Ele tem 72 horas para fazer esse desafio. Esse desafio ele vai pontuar 3 pontos na nota do aluno, ou seja, provas e trabalhos e outras atividades avaliativas, elas valerão 7. Esse desafio vale 3. Então, os alunos eles também têm uma rede na escola na qual eles podem fazer acesso, se eles quiserem fazer essas atividades via celular. Claro que a gente sabe que nem todos têm acesso a celular, em casa eles têm dificuldade, mas a gente trabalha como a gente pode. A gente tenta auxiliar eles na escola, tenta permitir que eles façam na escola essas tarefas, e essa é uma que eles têm. Aí lá na disciplina de português, por exemplo, esse ano foi instituído o Leia Paraná. O Leia Paraná, na verdade, também é como se fosse uma biblioteca online, uma plataforma online, na qual os alunos vão fazer a leitura pelo celular ou pelo computador. A plataforma ela pontua quanto tempo o aluno ficou ali fazendo a leitura de fato. Então é meio que para
não é forçar, mas para ele criar esse hábito, eu vejo assim. Porque a leitura ela é um hábito. A partir do momento que você gosta de ler, você vai ler por conta própria, sem ser obrigado. Dentro de português também tem a Redação Paraná, no qual os alunos vão receber um tema e eles vão descrever sobre esse tema, vão fazer uma redação sobre esse tema. A correção de palavras que ele tem escrito errado, sem concordância, por exemplo, a própria plataforma, o próprio programa vai apontar para ele. Então, é como se... Não é substituindo o trabalho do professor, jamais, porque a plataforma ela é limitada. Mas palavras erradas, sem a acentuação devida, ele faz a correção e expõe para o aluno. A partir do momento que o aluno faz a correção, a plataforma dá o ok e libera ele para o envio. Em matemática, eles têm a partir desse ano também, além do Matific, que já tinha a partir do ano passado, o Matific também é uma plataforma de jogos matemáticos. Ela está no 6º e no 7º ano. Esses jogos matemáticos eles são referentes ao assunto que os alunos estão trabalhando. Por exemplo, estão trabalhando com multiplicação. Eles vão jogar um jogo sobre multiplicação. O professor de matemática acompanha eles até o laboratório e libera as atividades e lá eles vão jogar. Por quê a questão do jogo? Porque esses jogos, a gente sabe que eu, por exemplo, eu gosto de jogar. E as crianças mais ainda. Para tentar atrair eles para que eles aprendam brincando, digamos assim. O Khan Academy, que é uma plataforma que veio esse ano, ela é nesse sentido também, só que daí para os mais grandes, a partir do 8º e 9º ano. Também é uma plataforma de jogos matemáticos, na qual eles vão também trabalhar sobre conceitos matemáticos abordados. Esse ano, a escola conta com o programa EduTech, que agora chama-se de Games e Programação, no qual eles vão fazer em período contrário, ou seja, em contraturno, eles têm a disponibilidade de vir se matricular e trabalhar com programação de jogos. É uma programação para iniciantes, básica, mas é uma programação. Lá no ensino médio, eles têm programação também, só que aí um pouquinho mais avançada. Também a nossa escola, a partir desse ano, já o estado do Paraná desde do ano passado, agora a gente tem o programa Robótica Paraná. O estado mandou alguns kits de robótica de Arduino para a escola, que os alunos também farão em contraturno. Foram contemplados os alunos de ensino fundamental e ensino médio, são 2 turmas, 2 aulas semanais, na qual eles vão trabalhar sobre questões de eletrônica. A robótica em si, desde os primeiros passos até a automação e montagem de pequenos robôs. Tudo isso eles vão fazer com auxílio, vão fazer uso de computadores, de programas lá do Arduino IDE, para que eles programem. Porque se eu tenho um robô, montei um robô, eu tenho uma placa eletrônica nele, o robô não vai fazer nada sem eu mandar ele fazer alguma coisa. E é essa linguagem que a gente vai trabalhar. Seria mais ou menos isso, fazendo um resumo. Claro que os professores eles utilizam muitas vezes de outras plataformas, como o Kahoot, que é uma plataforma na qual ele pode montar jogos também de acordo com a sua necessidade. Enfim, é mais ou menos isso, digamos assim. E junto, concomitante a isso, a gente faz a utilização também de outras plataformas. Por exemplo, na programação, a gente faz o uso de outras plataformas que elas são livres, né? Que a gente
o aluno pode se inscrever sem custo e pode se utilizar. Essas que eu citei, por exemplo, o Quizzes, o Inglês Paraná, o Alura, que é uma plataforma de cursos que os alunos de 8º, 9º e 1º estão usando, e também os do Games e Programação, é uma plataforma paga que o governo compra os pacotes de curso e disponibiliza para os alunos. Então, o investimento, de fato, ele ocorre, ele está ocorrendo, e agora a gente aguarda pela instalação do novo laboratório, porque a estrutura física, digamos assim, da escola, ela é antiga, né? Tanto a questão de cabeamento, de rede de luz, a gente vai ter que se adaptar para atender todas essas demandas, porque às vezes o laboratório ele é literalmente disputado à tapa entre os professores, que é uma função, é uma atribuição, na resolução está que eu preciso fazer o uso, então ela não é opcional, a gente deve utilizar elas. Eu não vejo como ruim, mas eu vejo como que a gente precisa se adaptar. Eu falo que eu sou otimista em relação a esse uso, porque se há uma possibilidade de o aluno aprender fazendo aquilo, então vamos lá, vamos aprender junto também. Professor, falando ainda das plataformas, nem todas são e estão disponíveis para todos, ou seja, alguns conteúdos e plataformas e cursos são direcionados para algumas turmas, para alguns. Hoje nós falamos de anos, 8º ano, 9º ano, 1º do ensino médio, enfim, nem todos é para todos. Exatamente, nem todo é para todos. Por exemplo, o Matific é só para alunos de 6º e 7º, porque é uma plataforma com jogos mais simples, com 4 operações, com expressões numéricas. A partir do 8º e 9º, eles já vão usar uma plataforma, o Khan Academy, por exemplo. O Alura, que é uma plataforma de cursos, onde lá você tem vídeos e instruções. Também quem faz o uso do Alura é na disciplina de pensamento computacional, que até ano passado era só para o ensino médio, agora o governo colocou no 8º e no 9º também, 8º, 9º e ensino médio. E devido à alteração do novo ensino médio, a gente sabia que isso ia acontecer, que algumas novas disciplinas iam aparecer, né? Componentes curriculares que eles chamam hoje, devido a essa reforma. Então, lá a matemática no ensino fundamental, que são 5 aulas, hoje são 5 aulas, mas uma das aulas é específica para o professor usar em laboratório, tanto como no Matific quanto no Inglês Paraná. O Quizzes sim, que é o Desafio Paraná. A plataforma é Quizzes. Quizzes é jogo de perguntas e respostas. Todo mundo já deve ter jogado um jogo de perguntas e respostas. O Quizzes sim, ele é do 6º até o 3º ano. A gente encontra dificuldades, principalmente nos alunos mais pequenos, quanto a acesso, a lembrar de senha, a lembrar de usuário. Porque os alunos, quando eles fazem a matrícula, eles recebem um e-mail, que é como se fosse parte da identidade escolar deles, vai acompanhar eles até o fim, até o ensino médio, né? E aí a gente encontra essa dificuldade. A gente pede que os pais eles auxiliem os filhos. Por quê? Eu sempre falo assim, os alunos, aparentemente, essa geração ela é extremamente tecnológica e inteligente nesse meio. Mas não, eles sabem fazer, algumas coisas, eles têm uma capacidade
Sim, eles têm. Porém, quando eles precisam fazer uma redação, alunos de sexto e sétimo ano lá no Redação Paraná, eles encontram dificuldade. Eles não conhecem o teclado do computador, eles não sabem fazer um acento. Então, os professores passam por essas dificuldades também. O aluno ele é muito bom, a maioria deles, em redes sociais. As redes sociais, elas não ensinam. Já vem pronto. Isso, já vem pronto. Ele não vai programar nada, ele só vai rolar o dedo, basicamente. E fazer cliques. Ele não vai fazer nada mais do que isso. Então, quando ele tem que formatar um texto, por exemplo, eles encontram extrema dificuldade. E aí o professor, ele se desdobra. Às vezes eu saio de uma sala, quando estou na disciplina de pensamento computacional, transpirando muito. Por quê? Porque você tem que atender são vários te chamando. Então, acredito que se isso se tornar um hábito, porque se deixou muito tempo, eu acho que já veio atrasado. A questão de informática e tecnologia, ela já deveria estar inserida, ter acompanhado já há um bom tempo, né? Mas a gente está aí para, como eu falei, se é proposto e eu preciso fazer, eu vou tentar fazer para que, se o aluno vai aprender alguma coisa, já é ponto positivo para mim, né? Professor, esse novo formato que o Estado está colocando nas escolas, ou tentando implantar, e a gente pode falar que a nível de Brasil também, uma dúvida surgiu enquanto o professor falava sobre as várias plataformas. São muitas, e a gente fica aqui imaginando, né, se tem dificuldade para os professores, e eu acredito que há sempre, porque é uma novidade, né? Quando se tem coisas novas, a gente vai buscar aprender para poder repassar e sanar as dúvidas dos alunos. Esse novo formato. O aluno está estudando aqui no Leonor Castelano, município de Barracão, e o aluno, a família vai mudar lá para a cidade de Londrina, né? Para a cidade de Guarapuava, ou para a capital Curitiba, ou enfim, para outra cidade do estado do Paraná, vamos dizer aqui. É o mesmo formato, é o mesmo sistema de educação do estado do Paraná em todas as cidades, plataformas. Esse é um pensamento através do governo do estado, Secretaria Estadual de Educação, para que o estado esteja, por exemplo, usufruindo as mesmas plataformas e tendo o conhecimento de um mesmo conteúdo a nível de estado, num mesmo momento? Sim, como eu falei, o currículo ele é unificado. Se o aluno sair daqui e for para Londrina, ele vai acompanhar teoricamente as mesmas aulas. Por quê? O planejamento ele já é prévio, ele vem lá no LRCO, que é a nossa plataforma para fazer a chamada e lançamento de conteúdos. Lá vem o planejamento de cada aula, slide de cada aula. Claro que os professores fazem uso e todas as salas elas têm o Educatron, que é uma TV com computador junto já, que chegou ano passado, justamente para a gente fazer esse uso. Dentro lá também tem exercícios, se o professor quiser, além do quizzes, ele tem uma parte com exercícios que ele pode passar para o aluno. O que a gente está com medo, mas sim, respondendo a pergunta, sim, o currículo no Paraná ele é unificado. A gente vai seguir sexto, sétimo, vai ser igual sexto e sétimo lá de Londrina, porque as aulas são feitas lá pelo pessoal da SED e são distribuídas no LRCO de forma igual. Uma preocupação que a gente tem quanto ao uso do quizzes, por exemplo, que é obrigatório, que o aluno tem 72 horas, é pela quantidade de atividades que ele está recebendo diariamente e semanalmente. Alunos como do sexto e do sétimo ano, eles ainda são crianças, eles não conseguem muitas vezes ter o hábito de abrir a plataforma lá, o Google Classroom diariamente e fazer atividade. Mas os professores, a gente vem trabalhando. Eu, por exemplo, no final, está terminando a aula, falta 5, 10 minutos, eu já faço o lançamento da atividade, já falo assim, quem tiver celular já pode
acessar e fazer. Por quê? Geralmente são só são duas perguntas por aula, não é pouco se você fazer diariamente. Não é muito, digamos assim, se você fazer diariamente, mas se você deixar uma semana, vai acumular, vão ser várias atividades semanais. Então, esse trabalho de conscientização também é uma dificuldade para a gente. E por quê? Todas essas plataformas, o acesso ao Quizzes, ao Alura, toda atividade que o aluno faz, ela fica registrada, o governo tem acesso a isso pelo Power BI. O Power BI é como se fosse um programa que capta dados do estado inteiro referente à atividade. Então, o aluno A, por exemplo, o aluno A faz 30 dias que ele não acessa nenhuma plataforma. O estado sabe disso. E aí o núcleo ele tem tutores que vão entrar em contato com a escola, perguntando por que aquele aluno A não está entrando na plataforma. Então, além de ser da questão obrigatória, tem, digamos assim, eu não diria pressão que é feita sobre os professores para o uso. Então, a gente precisa usar e a gente ainda precisa, muitas vezes, meio que implorar para o aluno fazer, entende? Nesse sentido. Mas, claro, tem os alunos que se negam a fazer o que não querem fazer, tem em todo lugar. Isso sempre teve e acredito eu que sempre vai ter. Mas para aqueles alunos que querem, é uma nova oportunidade, porque na nossa época, eu sempre falo, eu tenho 36 anos, eu nunca fiz um acesso, nunca fiz um trabalho fazendo uma pesquisa na internet. Eu me formei no ensino médio em 2004, por ali 2005 eu conheci os primeiros computadores. Então a gente fazia pesquisa naqueles livros Barça que tinha na escola. Hoje não, hoje o laboratório de informática nem é para pesquisa, basicamente, é para uso de plataformas. Já está tudo pronto. Tá tudo pronto, exatamente. É direcionado, digamos assim. Professor, aqui uma aula de plataformas, do que está acontecendo dentro da sala de aula, levando para os pais, porque a gente sabe que os professores, é desafiante para os professores, dúvidas do professor, do aluno, e muitas hoje já, e algumas que surgirão durante o período e a inovação que vem acontecendo dos pais, né? A gente falava com a diretora Mike. Se os pais com 1, 2 ou 3 filhos têm dificuldade, imagina os professores, coordenação e direção, com aqui Leonor, cerca de 400 alunos com dúvidas. Então, é um desafio. Como diz o tema das atividades, Desafio Paraná, é desafio mesmo. Professor, algo que você gostaria de mencionar? Nós agradecemos aí a sua disponibilidade, compartilhando seu conhecimento dentro das plataformas, que nós estamos aí numa era digital, né, numa geração que vem junto com a nossa evolução tecnológica, e ela veio para ficar e cada dia tem novidades, né? E nós temos que tentar acompanhar, não é fácil de acompanhar, mas o projeto Escola no Rádio e na TV, agradece o seu compartilhamento dos conhecimentos, trazendo um pouquinho dessa novidade digital da nossa educação. Eu também só queria agradecer a oportunidade. Poderia, na verdade, estar sendo qualquer outro professor a estar aqui falando, né? Porque todos nós fazemos uso. Eu, por exemplo, eu sou graduado em matemática e física. Eu atuo no Robótica Paraná, dou aula de física e de matemática e pensamento computacional. Eu não faço uso das plataformas de português, por exemplo. Mas eu, mais ou menos, a gente sabe como que funciona. Todo mundo sabe mais ou menos como que funciona as plataformas. Agradeço também a disposição de vocês estarem presentes na escola fazendo esse trabalho. E seria mais ou menos isso. Professor Carlos,
do Colégio Professora Leonor Castelano para o nosso programa Escola no Rádio e na TV, levando informação da nossa escola, da nossa educação aqui no município de Barracão para os amigos que acompanham os trabalhos da equipe da Hair TV. Um abraço a todos. Na próxima semana nós retornaremos aqui com o nosso programa Escola no Rádio e na TV, pela Web Rádio Tertúlia e também pela Hair TV. Juntos, fazendo mais por você.